Todos bem por aqui? Riqueza Além do Dinheiro é o nosso bate-papo semanal para falar de autoconhecimento a partir das emoções e das escolhas da vida adulta. Eu sou Juliana Bilha e aqui eu compartilho experiências e aprendizados que mostram que viver com mais leveza também faz parte de uma vida mais consciente. Você já parou para pensar que quando a gente fala do tema dinheiro ou relação com dinheiro, basicamente é um conceito geral que vem na nossa cabeça que a gente está falando especificamente do papel, da moeda. A gente, na verdade, está falando dos significados que se organizam em torno do dinheiro. Ou seja, a nossa relação real é com poder, segurança, amor, escassez, medo, pertencimento, vergonha. É isso que significa a relação com o dinheiro. Então, se a gente voltar lá atrás, imagina aí você criança. A criança, gente, ela não entende o que é inflação, poder de compra, né? Vale a pena, qual é o valor disso? Ela não entende a partir do conceito de dinheiro em si. Ela entende a partir das emoções que ela vivenciou com esse tema dinheiro. Ela reconhece somente o que ela experimentou. Ela vai perceber e ela vai entender o que significa dinheiro ou relação com dinheiro a partir da tensão que ela vivenciou na casa dela. Ela entende a partir da falta. Poxa, na minha casa sempre faltou dinheiro, eu sempre vi meus pais brigando por causa de dinheiro. Ela entende também o excesso. Meus pais compram muito excessivamente e até às vezes em comparação. Poxa, em outro lugar falta. Por que umas pessoas têm, outras pessoas não têm? Isso marca emocionalmente a criança e não o conceito em si. Então pensa aí como é que você experimentava ou vivenciava ou percebia ou sentia o dinheiro na sua casa. O dinheiro era algo que era visto como sacrifício. O dinheiro é muito difícil de ganhar. O dinheiro é sujo. O dinheiro não para na mão. Se eu tiver dinheiro na carteira, eu vou logo gastar. O dinheiro deixa as pessoas piores ou tornam as pessoas piores. Quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não vai para o céu, ou é uma pessoa que vai para o inferno. Então, pensa aí como é que vocês vivenciavam, experimentavam essa relação com o dinheiro, porque isso não ficou só como memória. Então, se houve uma falta lá atrás, a gente entende que a escassez é um estado natural e associa e relaciona o dinheiro com essa escassez. E a partir disso, você, eu, nós, a gente não age com relação ao dinheiro, a gente reage ao que foi inscrito lá atrás. Ou seja, essa virou a forma com que você associa o dinheiro. E a partir daí, a gente só repete e vai repetindo esse modo e vai trazendo aqui para a vida adulta. Então, a forma com que você ganha, a forma com que você gasta, a forma com que você economiza e a forma com que você evita também o dinheiro. Quem viveu na escassez, né, viveu muito ali na falta, pode desenvolver, por exemplo, duas formas de vivenciar essa relação com o dinheiro do que foi inscrito ali nela. Uma delas é o controle excessivo. Então, essa pessoa vai ser aquela pessoa que tenta controlar tudo, tenta planejar tudo, tenta ver todas as possibilidades com medo de perder esse dinheiro, com medo de perder o que ela já conquistou. Então, isso não é uma estratégia, ela age por conta desse medo de voltar para aquela situação de falta. Tem uma outra situação que é a pessoa que usa aquela falta, aquela escassez, como uma forma de compensação. Ou seja, eu não tinha lá atrás, agora eu quero mostrar e provar que eu tenho. Eu quero mostrar através de coisas caras, coisas de marcas, de status, ter esse reconhecimento e essa comprovação de que agora eu tenho dinheiro para bancar tal coisa. Então, esse mostrar que sou bem-sucedida é uma forma de tentar apagar a falta que foi inscrita lá atrás. Mesmo em situações aparentemente opostas, o dinheiro continua ocupando um lugar que permanece a angústia da falta. Eu lembro que a minha mãe falava o seguinte, eu até comentei com vocês em outro episódio,
A minha mãe, né, era muito exagerada, principalmente com relação à comida, então a geladeira muito cheia, mal fechava. Mas eu lembro uma história que ela contava, que ela tinha muita vontade de comer maçã. Então ela via as crianças na escola com aquela maçã grandona, vermelha, ou ela via, às vezes, professores comendo, e aquilo gravou nela de uma forma, e ela falava: quando eu tiver dinheiro, quando eu sair dessa situação, quando eu conseguir ascender financeiramente, sair dessa falta, sair dessa escassez, eu vou comprar sacos de maçã. Eu vou comer maçã até eu cansar. Então, percebe como essa falta gravou nela? Como é que precisou ter alguma emoção para poder gravar a relação dela com o dinheiro? E aí, minha mãe era uma pessoa que ela não guardava, ela não investia, ela focava em suprir essa necessidade, principalmente com relação à alimentação, mas também com relação a outras coisas. Então, a gente tinha muito brinquedo, a gente tinha muita roupa e sapato, a gente tinha muita comida, como eu falei, por conta dessa necessidade de, sabe, eu não tenho mais a falta. E não precisa ser com algo grandioso, tá, gente? A gente vai identificando dentro da nossa vida, no dia a dia, o que que a gente está repetindo, o que que a gente está trazendo. Então fica muito raso, fica muito simplificado pensar: "Ah, eu sou desorganizado, eu não sei lidar com dinheiro". Não. Você está trazendo algo que você gravou lá de trás e que você traz e repete até hoje. É por isso que, mesmo que duas pessoas com valores exatamente iguais, depositados na conta corrente, vão ter experiências com relação ao dinheiro completamente diferentes. Não porque o valor muda, mas o significado que a pessoa dá para aquilo é totalmente diferente. E por que que é tão difícil falar sobre dinheiro, né, gente? Quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente fala quantos filhos quer ter, fala como é que quer o casamento, como é que é a casa, mas não fala quanto ganha, não fala de dinheiro, não fala das dívidas. As pessoas têm essa dificuldade de falar sobre dinheiro, e isso não é por acaso. Desde muito cedo, esse tema dinheiro, ele em muitos casos é causa de conflito, é causa de briga, é causa de proibições, de moralizações, né, conflitos familiares. Em muitos casos ele aparece até como vergonha e como julgamento. Então a gente precisa entender como é que a gente gravou esse tema dinheiro. Eu tenho vergonha, eu julgo se a pessoa não tem X ou não tem Y. Eu via, o que que eu via na minha casa com relação a dinheiro? Eu via, gente, conflitos na minha casa. Meu pai pensava de um jeito, a gente precisa poupar, precisa guardar, e minha mãe pensava de outro. Não, eu preciso suprir essa falta que eu tive no passado. Então percebe, quando a gente é casal, a gente traz as nossas vivências com relação ao dinheiro e a gente, junto com aquela pessoa, acaba entrando num certo conflito. Então isso acaba sendo um tema. Se eu entrar em tema dinheiro, vai dar briga. Se eu entrar nesse assunto, vai dar confusão. E por isso também muitos casais, às vezes, um assume dentro dali da casa, né, o controle ou a gestão financeira, e o outro, às vezes, ou fica totalmente alienado, ou quando tenta se inteirar, acaba causando confusão. Eu vejo muito isso na consultoria, e aí o nosso trabalho é fazer essa interação tanto do casal, para que os dois se sintam representados, quanto entender como é que eles estão pensando e gravaram essa questão do relação com o dinheiro lá atrás, porque isso eles estão trazendo até hoje e isso vai influenciar o financeiro atualmente. Então, falar de dinheiro não é simplesmente, né, falar ali do comprar, gastar, eu tenho ou não tenho. É tocar em zonas sensíveis da nossa própria história. A gente está cutucando ali uma ferida que a gente não sabe como lidar. E a grande questão é: a gente está fazendo esse processo sem conseguir elaborar. E sem linguagem, gente, sem conseguir verbalizar, o sujeito, ele fica entregue à própria fantasia. E isso também é o estopim da comparação, porque o que não é dito, a nossa fantasia, ela vai levar para campos do que a gente acredita que é, o que não reflete a verdade absoluta,
né? Então a gente começa a acreditar que aquela pessoa, ela tem, então ela tem aquilo, então ela é bem-sucedida. Ou seja, o outro, ele passa a ser lido pelo que ele exibe e não pelo que ele vive. Essa imagem, essa fantasia que a gente cria em torno do outro com relação à comparação, ela não é o que o outro está vivenciando. A gente não sabe as angústias e toda essa carga que a pessoa traz lá de trás. Então a gente constrói uma percepção em torno da fantasia que a gente cria a partir daquilo, do que a gente está vendo. E por essa fantasia, essa imagem que a gente criou não refletir o custo psíquico da outra pessoa, né? Então ali embaixo vai estar as angústias, pode estar um endividamento para ter aquilo, ansiedade, compulsões, falta de descanso, trabalho excessivo, para manter aquilo que a pessoa acredita que se eu tiver, eu vou ser respeitado. Se eu mostrar, eu vou garantir que aquilo não está me faltando, aquilo lá de trás não está me faltando. E esse processo de não falar sobre dinheiro, ele causa mais isolamento, né? A gente se isola mais nesse campo, a gente sente vergonha, a gente sente medo de ser julgado, né? Se eu falar a realidade, as pessoas vão me julgar ou não vão me respeitar, né? Ou eu vou me sentir diminuído se eu falar a realidade, né? Se eu falar quanto eu ganho, se eu falar a realidade mesmo do dia a dia ali, o que eu estou vivenciando para mostrar aquilo que eu, né, tô precisando mostrar porque eu não sei lidar, eu não elaborei o que aconteceu lá atrás. E é isso, gente, que lá em 2024 eu comecei a entender, porque assim, apenas a informação, né? Então, tá, a informação é: estou endividado. Ter essa informação por si só, ela não rompe esse ciclo de repetição. Por isso que as pessoas muitas vezes, que às vezes sai de um endividamento e volta, ou ganha um dinheiro e perde. Essa falta de dinheiro, quando ela não é elaborada, ela deixa de ser apenas um instrumento e ela passa a ser um sintoma. Então, o que está acontecendo efetivamente é lá a pontinha do iceberg. É a reação, é o sintoma de algo mais profundo que precisa ser trabalhado. E a elaboração, gente, ela se dá mais rápido quando se tem ajuda profissional, quando vocês conseguem acessar um outro nível de entendimento que sozinho é muito difícil, porque se a gente soubesse sozinho fazer isso, a gente já teria feito. Né? Ninguém quer ficar sofrendo numa situação contínua de escassez, como é o exemplo que a gente está dando aqui agora. Então, o que significa o dinheiro para você? Pensa aí com a cabeça lá de criança. O que que você via? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando o assunto é dinheiro? Eu faço essa pergunta na primeira reunião que eu falo com meus clientes da consultoria, quando eles estão chegando até mim, é uma das perguntas que eu faço. O que significa dinheiro para você em uma palavra ou uma frase curta? E a partir dali, eu consigo entender de onde a gente está saindo, de que página a gente está saindo para fazer o nosso trabalho. Né? E obviamente eu estou comentando aqui de um trabalho na área financeira, mas a gente está falando de elaborar emoções, a gente está falando de terapia mesmo, tá? A gente está falando de trazer a parte emocional, porque tudo é uma associação. Então não adianta resolver o que está na ponta do iceberg se aquilo vai voltar, porque o que está por baixo ali, no fundo do mar do iceberg, é a parte maior, que é o que a gente traz como inconsciente. Outra coisa importante que eu acho muito legal a gente falar aqui é também entender se a gente não está conseguindo prosperar por uma fidelidade à nossa raiz, à nossa família, por exemplo. Então, se inconscientemente você não se permite crescer, por exemplo, no trabalho ou ter sucesso, porque isso significa se afastar das pessoas lá da sua origem, né? Poxa, se eu não quero ter mais sucesso que meu pai, se eu tiver muito mais grana do que meu irmão, a gente talvez não vá se conectar. Isso é um medo inconsciente, uma fidelidade inconsciente que a gente traz ali da nossa família. Então, e isso, gente, acontece demais. Porque quebrar esse ciclo implica em romper com o que o constituiu,
né, com a origem que foi criada. Freud, ao falar dos processos de identificação, ele mostra que o sujeito não se organiza somente a partir do que ele deseja, mas também a partir do que ele permanece fiel. Ou seja, crescer demais pode me afastar das minhas origens, deixar de compartilhar a mesma realidade da minha família. E esse ponto não é um conflito financeiro, é um conflito psíquico. Mas a gente vai agir, né, de maneira que o financeiro não consegue sair do lugar por conta disso. Permanecer pequeno é uma forma de não perder um vínculo. E aí, quando a gente sai dessa realidade, a gente vê outras perspectivas, a gente tem uma outra vivência, a gente se abre para novas possibilidades e oportunidades. A gente precisa separar o que é ganância do que é ambição. Ambição é você querer melhorar de vida, é você ter condições melhores, é querer prosperar e todas as pessoas ao seu redor vão prosperar junto. Isso é saudável. Ganância é outra coisa. Só que pensar em prosperidade sem elaboração psíquica vira prisão. Porque você vai se aprisionar naquela situação que você acha que você tem que conquistar ou tem que fazer a todo custo. E o que é ser rico para você? Esse podcast eu coloquei riqueza além do dinheiro, muito focado em tudo isso que a gente está conversando aqui. Porque as pessoas que pensam que riqueza é ter dinheiro na conta, essa pessoa tem um conceito muito limitado. Então, ser rico, para mim, gente, é não precisar provar nada para ninguém. É ter tempo de desfrutar o que tem, é não precisar usar coisas de marca para validar quem eu sou, é conseguir deitar no travesseiro e dormir em paz, saber que eu não passei a perna em ninguém, saber que tudo que foi feito da melhor forma possível. É ter tempo para curtir a família e os amigos, é ter tempo para cuidar da saúde, é manter relacionamentos estáveis, relacionamentos saudáveis, é ver um pôr do sol, é comer bem, é poder abençoar outras pessoas, né? Seja com o meu trabalho, ou seja, com recurso financeiro, ou seja, com o meu tempo. E o tempo, para mim, é que é o recurso mais caro. Gente, rico é aquele que consegue ter a escolha do seu tempo, né? Não ser escravo do dinheiro ou de aparentemente riqueza. O tempo é o nosso bem mais escasso. Escolher o que fazer, o que faz sentido pra gente e o que não faz, isso é riqueza. Pobre para mim é quem tem apenas dinheiro na conta. E no fundo, as pessoas que agem assim, elas querem tapar, na verdade, as dores da alma. Elas não sabem, não entendem, não conseguem acessar o valor que elas próprias têm. Então elas precisam validar a partir das coisas que elas podem mostrar que têm. Ao invés de demonstrar respeito pelas pessoas e ter o respeito das pessoas, elas querem comprar o respeito das pessoas. Eu sou importante, por isso você tem que me respeitar. Percebe a diferença? Por isso que eu falo aqui para vocês que não faz o menor sentido existir bilionário. Uma pessoa que acumula dinheiro, que não vai conseguir gastar numa vida, isso é acúmulo, é ganância. A pessoa não vai conseguir gastar todo o dinheiro numa vida. Ah, eu vou deixar para os meus filhos. Seus filhos estão, ó, cagando para você. Eles precisam seguir a própria vida deles, precisa construir a partir dos próprios pés, até para que eles consigam evoluir. Então, para mim não faz o menor sentido existir bilionário, gente, de verdade. Então eu vou trazer aqui um conceito de Freud para gente amarrar essa questão de como lidar, como trabalhar esse trauma da escassez, tá? Então a primeira coisa que a gente falou é o recordar. Como é que ficou inscrito em você essa questão do dinheiro? O que que você via e ouvia lá atrás que você gravou, que vem como a primeira palavra quando você fala de dinheiro? O segundo passo é repetir, entender o que você está repetindo com relação a isso que você ouviu. Então, vou dar um exemplo aqui. O que eu estou recordando? Estou recordando escassez. O que eu estou repetindo? Ah, eu vou comprar isso aqui, vou sempre olhar o mais baratinho. Ah, eu vou comprar o mais baratinho. Isso eu estou repetindo o ciclo da falta. O que eu preciso fazer? Elaborar.
O elaborar é trazer para a consciência e falar: hoje eu sou uma profissional, eu preciso mesmo comprar esse que é mais baratinho, sendo que eu tenho condição de comprar algo melhor que vai ser duradouro e que eu vou usar e que vai ser útil. Percebe? A gente elabora quando a gente entende esse ciclo que a gente está falando. Tá bom, eu entendi que eu estou sendo, né, estou sendo movimentada por algo que me faltou, então bate. O que eu estou repetindo? Eu estou repetindo uma situação que não faz mais sentido para mim. Como é que eu estou elaborando? Eu estou elaborando trazendo para a consciência. Hoje eu sou uma profissional capacitada, eu sou uma pessoa que não vai me faltar dinheiro, eu tenho condições de, né, do dinheiro vir até mim através do meu trabalho para que eu consiga viver uma vida melhor. Isso eu estou elaborando o meu trauma. Né, o meu trauma nesse exemplo da escassez. Ou pensando também quem perdeu tudo, quem tinha dinheiro e perdeu tudo. O que traz desespero? O que traz medo? Como é que a pessoa vive? A pessoa vive no controle excessivo. Nossa, eu tenho que contar centavos, porque eu tenho que ter certeza que aquilo tá ali. Como é que eu preciso viver? Não vou perder de novo, eu estou vivendo numa outra condição. E isso, gente, precisa vir linkado a um sentimento, uma emoção. Não é só trazer para o racional, é a ação, é a consciência e a ação efetiva. E isso vai mudando por quê? Porque identificou a raiz, identificou a repetição e aí identificou o que precisa ser mudado. Esse processo é que vai mudando gradativamente aquela situação, aquela realidade que estava sendo vivida e repetida. Eu até lembrei de um caos que aconteceu, eu estava na minha análise e comentando algumas coisas sobre a questão de insegurança e tal, e falando, lembrando alguma coisa da minha infância, no momento que eu me senti insegura, e aí como eu trago forte para algumas áreas da minha vida e para outras não. Eu sou zero insegura para várias áreas, mas tem uma área específica da minha vida que eu trago essa insegurança. E aí a minha analista falou assim: e como é que você lida quando você sente isso nessa área específica da sua vida com relação à insegurança? E aí eu falei para ela: eu sei que é minha criança que está insegura, que está com medo. Então eu chamo ela e falo: olha, Ju, eu sei que você tá com medo, eu sei que você tá insegura, mas agora eu sou adulta e quem toma as decisões é a adulta. A criança não precisa ficar com medo. Eu posso te acolher, eu entendo o que você tá sentindo, eu sei que você quer me proteger, mas eu, como adulta, eu trabalho, eu tenho uma profissão, tenho saúde, então tudo vai ser resolvido. Então, isso, gente, me acalma e isso traz para minha versão adulta, primeiro, acolher essa criança que está com medo, está insegura. Não era nem essa questão com relação a finanças, era outra coisa, mas também tem, em alguns aspectos tem a ver, mas é buscar lá atrás quem é que tá com medo, quem é que tá sentindo a falta, quem é que tá com medo de perder. E a gente trazer para nossa versão adulta, que é a elaboração. Aí ela olhou para mim e falou assim: é isso mesmo. Então, óbvio que eu consigo fazer esse movimento porque eu já tenho algum repertório para. Então, por isso que eu falo da terapia. Análise ou terapia, seja o que você quiser fazer, mas olha para o que está te incomodando, para o que não está te deixando andar, para o que não está te deixando caminhar e trabalha isso em você. A gente não precisa e não deve ser refém da nossa própria história. Então, às vezes, eu vejo alguns conteúdos de rede social, ou as pessoas já até me perguntaram: Ju, você acha que dinheiro traz felicidade? Sim, dinheiro traz felicidade, gente. Dinheiro pode ajudar a gente a ter uma vida melhor, a viver com dignidade, a dar estudo para os nossos filhos, até para a gente se capacitar melhor, a ter uma saúde de qualidade, a ter momentos de lazer, a ajudar outras pessoas. Tudo isso, o dinheiro traz felicidade. Agora, se você me perguntar, o dinheiro é a felicidade? Não. O dinheiro, ele vai potencializar o que você já é. Então, se você já é ganancioso, você vai se tornar mais ganancioso, ele vai evidenciar. Se você é uma pessoa ruim, você vai se tornar uma pessoa mais ruim. Entende? Se você já é feliz com o que você tem, se você já é uma pessoa alegre, se você já é uma pessoa boa, isso vai potencializar o que você pode fazer
com esse dinheiro que você tem. Então, percebe a diferença? Dinheiro traz felicidade, mas ele não é a felicidade. E aí, acho que pra gente encerrar aqui o episódio, a frase que tem que ficar para vocês é: dinheiro sem elaboração, ele vira prisão. Então, pensa aí tudo que está por trás da forma com que você está lidando com seu dinheiro. Não é simplesmente comprar, gastar, economizar. É como é que você lida emocionalmente com essa relação, com o que você inscreveu em você, porque isso vai voltar, gente. Isso vai voltar, tá? Então, olha, eu espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês, faça vocês refletirem. Óbvio que a gente está falando aqui mais focado sobre escassez, mas a gente pode trazer para várias áreas da vida. Então, se fez sentido para você, compartilhe, deixa nos comentários se você já vivenciou alguma crença que você acredita ainda que tem sobre o dinheiro. Hablem comigo, que ó, eu vou ficar muito feliz, tá? E vamos pro quadro Fale o que te vem na cabeça. Esse é um quadro onde eu conto algo aleatório que aconteceu comigo, que eu vi, que eu vivi, que eu refleti e que eu quero trazer aqui para vocês. Então lembrem que eu estou naquela saga de contar para vocês tudo que eu estou fazendo para nossa mudança mês que vem. E, gente, agora eu já falo mês que vem! Mês que vem para o Brasil, que é junho. Então, já agora, olha, tá me dando até mais ansiedade ainda. Então, bom, falei para vocês, né, dos móveis, ainda estou vendendo, cada dia a casa está mais vazia. Daqui a pouco o Samuel fala assim: "Meu Deus, cada dia que eu entro nesse lugar tá mais vazio". Continuo nessa saga. Bom, qual é o meu próximo passo? Avisar lá no hospital que eu estou saindo do trabalho e me mudando de volta para o Brasil. Então, eu vou fazer isso agora, daqui uns dias, no meu próximo shift, eu já vou falar, e aí vou entender como é que é esse processo. Eu acredito que é só dar o notice de 2 semanas, e aí tudo certo, mas eu vou avisá-los, e isso também é um outro processo. Então, já dei o notice da casa, o proprietário já está sabendo, já está contando o prazo. Paguei o penúltimo, né? Porque o último aluguel a gente não paga, que é aquele cheque calção que a gente dá no começo do aluguel. Então, o último aluguel a gente não paga, o que é ótimo, porque a gente vai fazer alguns passeios, a gente vai fazer algumas viagens, vai comprar algumas coisinhas que a gente quer levar para o Brasil. Então, vou aproveitar e usar esse recurso. E então estou nessa fase, tá, gente? Tanto de separar o que a gente vai fazer com esse dinheiro, que seria do último aluguel, quanto falar para o meu trabalho no CLT aqui que eu estou saindo e voltando para o Brasil. Então, essa semana será feito isso, tá? Quando esse episódio sair, eu já terei falado no meu trabalho. Então, vocês estão, ó, sabendo, mas depois eu conto se teve algum desfecho diferente, mas é isso, tá? Então, tudo sendo feito, tudo tem prazo certinho para fazer. Então, né, são os compromissos que a gente tem que honrar, não é simplesmente fazer as malas e ir embora, tá? E provavelmente no próximo eu vou começar a falar sobre a questão das malas, do que a gente vai levar. Então, só adiantando um pouquinho, a gente comprou a mala lá de 23 quilos, a mala de mão, mochila e uma mala extra. E para o Samuel, além dessas bagagens, eu comprei ainda a do violão, porque ele é músico e ele tem os instrumentos dele para levar. Então, gente, a gente vai começar a medir se vai caber as coisas dentro da nossa vida. Vocês têm noção que a nossa vida está dentro disso? Tudo isso é tudo que a gente tem de bem material? É isso, tá? Uma mala grande, uma caixa cada um, uma mala pequena e uma mochila, né? É isso. Então eu vou começar a medir para ver se cabe ou se a gente vai ter que comprar bagagem a mais. Mas aí é assunto para o nosso próximo episódio, tá? Por agora é isso. Então, gente, ó, me sigam nas redes sociais, julianabilia.rad. Eu deixei os links, tá, dos nossos produtos e serviços na descrição desse episódio. E, de novo, segue o podcast, clica na estrelinha, isso ajuda muito a gente a crescer. E também vou falar real que me motiva a gravar conteúdo para vocês, tá? Então, isso ajuda real, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau!